Graça e paz, irmãos, boa noite. Obrigado, apóstolo. Pastor Diego me fez esse convite para estar ministrando essa palavra hoje à noite. Eu confesso que não é uma palavra muito simples de ser ministrada, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração. O tema que me veio ao coração para a gente estar falando essa noite, vou pedir para o pessoal colocar no telão, se puder, é: não negocie para expandir. Eu vou repetir: não negocie para expandir. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, e sempre que uma palavra profética é liberada como essa, sobre expansão e sobre avanço, também surgem muitas propostas, mas Deus não te chamou para aceitar qualquer proposta, Deus te chamou para viver propósitos. Eu vou ler um texto com vocês, e antes da gente entrar nessa palavra, eu vou pedir ao aniversariante, pastor Tiago, para ministrar uma canção que falou muito forte ao meu coração. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos fazer alguns recortes, e eu vou precisar muito da sua atenção, porque para a gente entrar nessa palavra, eu vou ter que fazer alguns contextos históricos, senão não vai ter muito sentido aquilo que nós vamos falar. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 27, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Você achou? Diga amém. Então vamos à leitura primeiro do versículo 1 ao 4, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta-te, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, tu que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos de muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: Ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeito em formosura. Versículo 4, no coração dos mares estão os teus termos, e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Anda um pouquinho para frente do versículo 12 ao 17. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho, chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal, Meseque eram os teus mercadores. Com almas de homens e com vasos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dente de marfim e pau preto tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras. Esmeralda, púrpura e obra bordada, e seda, e corais e cristais traziam as tuas feiras. Versículo 17, se você puder, marca na sua Bíblia esse versículo: Judá e a terra de Israel. Eram eles teus mercadores, com trigo de Menite e Panag, e mel e azeite e bálsamo, fizeram negócios contigo. Anda um pouquinho mais para frente, versículo 25 ao 27, diz: os navios de Tarsim eram as tuas caravanas. Por causa do teu negócio te encheste, te glorificaste muito no meio dos mares. Versículo 26, os teus remeiros te conduziram sobre as águas grandes, o vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas fazendas e as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, caíram no meio dos mares no dia da tua queda. Feche os olhos, por favor. Pediu o pastor Tiago para ministrar essa canção, e que o Espírito Santo já comece a nortear a sua mente, o seu espírito para essa palavra. Tua graça é o que me basta.
Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença declara isso. que me basta. Eu te levarei por onde for. Orabaxê cantarabás, sode andarabás. Orebaxô te cantarabás. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Glória a Deus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu? Será que você pode declarar isso nessa noite junto conosco? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Nesse mesmo ambiente, se senta, por favor. Quantos aqui a presença de Deus te basta? Você não tem que negociar, você já foi comprado. Foi pago um alto preço e Ele te marcou com um selo.
Nós lemos um texto aqui que fala sobre uma série de sentenças que Deus levanta o profeta Ezequiel para fazer sobre alguns povos, algumas nações. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu preciso fazer um recorte histórico, como eu falei anteriormente, para a gente entender melhor e chegarmos aqui nesse cenário. Deus sempre sonhou com um povo para chamar de seu, um povo unido, não um povo dividido. Porém, houve um rei chamado Salomão, que teve um filho chamado Roboão, e Roboão, ele resolve não ouvir o conselho dos anciãos e ouve os conselhos dos jovens, e ele disse: meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais duro. E além de todas as problemáticas que já estavam acontecendo, eles aumentam os impostos. Então Israel é dividido. Todos os 19 ou 20 reis que passaram pelo reino do norte, que é Israel, e a capital é Samaria, foram reis terríveis, reis perversos, reis idólatras, reis imorais, reis que trouxeram adoração mista. Por isso que o judeu não se dá com o samaritano. Enquanto isso, no reino do sul, que era Judá, a capital Jerusalém, alguns reis ainda eram bons, Josafá, Josias. Nem todos foram bons. O grande problema é que essa divisão, o grande problema é que essa idolatria mista, o grande problema é que a injustiça social, toda sorte de imundície que estava acontecendo dos dois lados, fez com que algumas nações invadissem. Enquanto isso, em Judá, as coisas aparentemente ainda estavam normais, estavam boas, pastor Rafael. Quem estava no reinado ali era Ezequias. Ezequias fez algumas coisas boas, abre as portas do templo, volta à adoração. O grande problema é que Ezequias ele é tomado por uma doença, por uma enfermidade, e nesse tempo Deus faz algo sobrenatural, uma cura milagrosa. E aí estava o problema, porque os babilônicos começam a enviar presentes para ele, ele aceita aquele presente. E por conta de aceitar aqueles presentes, Isaías, que era o profeta, vira para ele e fala assim: Ezequias, o que você está fazendo? Você está abrindo as portas para a Babilônia. Não, mas eles estão me honrando, eles estão me dando presente. Nem todo presente é honra. Nem tudo que te dão é honra, cuidado. Às vezes eles só estão querendo invadir a tua terra. Isaías então repreende. E aí o reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém, onde tinha o templo construído por Salomão, eles sofrem 3 ataques babilônicos. Repita comigo: 3 ataques. O primeiro ataque, 605 a.C., eles levam cativos, por exemplo, Daniel, Isael, Azarias, Ananias. Eles fazem uma segunda investida por volta de 597 a.C., e aí eles levam Ezequiel, que não é o nosso apóstolo. E aí eles têm um seguinte pensamento: nós vamos deixar em Jerusalém só 3 classes de pessoas, porque nós já levamos a nata, já levamos o melhor para a Babilônia, levamos jovens mais inteligentes, mais capazes, levamos aquelas pessoas de guerra. Quem a gente vai deixar então lá em Jerusalém? Pessoas insignificantes. Quem for pobre, quem cuida da terra, quem ara a terra e quem cuida do vinho. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Cuidar da terra é quem não abre mão da palavra. Isso aqui, ó, vamos aqui, ó, pegar a palavra. Isso aqui é terra que traz semente para a gente. Pobre não é miserável. Pobre para a Bíblia é quebrantado. Quem cuida de vinho, vinho é alegria. Alegria é fruto do Espírito, aponta para relacionamento com o Espírito Santo. Irmão, se você tiver uma vida de quebrantamento, de palavra, envolvimento com o Espírito Santo, Babilônia não te invade e nem te toca. Então eles levam Ezequiel, e aí eles fazem uma terceira investida por 586 a.C. E essa terceira investida da Babilônia, missionária, teóloga, professora de seminário, Ana Martins, é terrível,
Porque eles invadem e destroem completamente Jerusalém. Destrói os muros, queimam o templo, roubam os utensílios que tinham no templo. Israel está acabado pela Síria, mas Judá, Jerusalém, está acabado pelos babilônicos. E aí agora a gente vai para o livro do profeta Ezequiel, e eu continuo na história para a gente chegar nesse capítulo. Ezequiel capítulo 1, pastor Diego, ele começa dizendo: aos 30 anos, do 4º mês, do 5º dia, eu, Ezequiel, estava às margens do lago Quebar. Quando Ezequiel está falando que ele está às margens do lago Quebar, e quando ele está dando essa informação de data, não era ano. Ele está dizendo algo muito precioso, e você vai entender o que ele está falando. Tem uma informação, quando Ezequiel está à margem do rio Quedar, muito importante. Talvez você não saiba, mas Ezequiel era filho de sacerdote. E como tal, ele já era preparado para o serviço sacerdotal da linhagem levítica. Então ele sabia que ali tinha uma oportunidade de ser um futuro sacerdote. Como filho de sacerdote, ele já servia no templo. Como filho de sacerdote, ele já tinha alguns ofícios dentro do templo. E qual é o problema, pastor? 2 problemas. Primeiro, ele está cativo na Babilônia. E cativo na Babilônia, Ezequiel tem uma certeza: o meu chamado sacerdotal será frustrado. Ele foi levado para a Babilônia aproximadamente com 25 anos de idade. E quando ele começa dizendo, no ano 30, isso ali não é uma data bíblica. Ele está dizendo quando ele completa 30 anos. E o que é isso, pastor? Números diz que era essa idade de 30 anos que alguém assumia o sacerdócio porque era maior idade. Ele está dizendo: agora era o tempo de eu assumir o sacerdócio. Agora eu estou completando 30 anos. Agora eu estou cativo na Babilônia, no tempo que é para eu assumir tudo que eu sonhei. Eu fui preparado para isso, e agora eu estou cativo. Eu fui preparado para isso, e justamente aos 30 anos eu estou aqui. Ele está às margens do lago Quedar, se lamentando, chorando, decepcionado, frustrado, porque ele não sabia quanto tempo duraria aquele cativeiro, mas ele sabia que o seu chamado sacerdotal talvez pudesse ser interrompido. Só que naquele momento que Ezequiel está ali às margens do rio, ele levanta a cabeça e de repente ele olha algo que impacta a sua vida. A Bíblia diz que ele levanta a cabeça e ele vê 4 seres viventes ali na Babilônia, que pareciam um com homem, outro com águia, outro com bezerro, outro com leão, e rodas que subiam e desciam, e fogo, e relâmpagos, e no meio de tudo aquilo ali um homem. E ele fala: meu Deus, eu estou tendo uma visão, tem algo estranho, porque ele sabia que o que ele estava vendo ali não era nada mais, nada menos do que a Kavod, era a glória de Deus se apresentando para Ezequiel na Babilônia. E ele, como um judeu, ele está em crise, porque ele entende algo: a glória de Deus, a Kavod de Deus não é para estar na Babilônia. O que ela está fazendo aqui? Eu te explico. Na segunda invasão, o povo de Deus ainda tinha o templo erguido, pastor Rafael, mas a Bíblia diz que os homens estavam adorando o sol, pastor Diego. As mulheres com estátua de Tamuz, adorando Tamuz. E a Bíblia diz o que acontece, que a Kavod de Deus, Ana Martins, sai do santo dos santos, passa pelo meio do santo lugar, do átrio, sai pela porta do Oriente, vai para o Monte Oriente. O que você quer dizer, pastor? Ainda tinha templo, ainda tinha culto, ainda tinha gente, mas não tinha mais a glória. Tem muitos lugares que estão cheios, tem muitos lugares que a agenda está cheia, tem muitos lugares que estão bombando, tem muitos lugares que aparentemente estão crescendo, mas não tem mais a glória. E aí, quando não tem a glória, a gente tem que investir em muita coisa.
Eu não sou contra, irmãos. Eu sou numa igreja moderna, amém pelo telão, amém por cadeira. Mas parece que isso aí hoje é o protocolo para a glória, não é? E sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel está dizendo, pastora Priscila, Senhor, mas a Cavode na Babilônia. É como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, a minha glória não pertence a uma placa denominacional. A minha glória não pertence a um território. A minha glória não pertence somente a um povo. A minha glória pertence àqueles que têm um coração apaixonado por ela. Se você for apaixonado por Deus, a Cavode se revela no teu quarto. A Cavode se revela, meu filho. Você lá dando aula, pastor Rafael. Você dirigindo a Cavode, Deus se revela. Porque onde tem um coração que não negocia, que é apaixonado por ela, ela vai sempre se apresentar para você. Que nesse tempo se levantem homens e mulheres apaixonados por essa glória, assim como Ezequiel. E por onde você for, essa glória vai te acompanhar. E talvez as pessoas possam não entender. Eu cheguei perto de você, eu fui impactado. O que você carrega, você nem abriu a boca e eu já fui tocado. Você só chegou perto e algo me inundou. Aí você diz, é a Cavode, é a glória. Por onde eu for, eu levo essa glória. E eu quero que essa palavra profética se cumpra na minha vida. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória de Deus. Mas sabe como vai se encher? De pessoas apaixonadas pela glória. Nesse momento, Deus levanta Ezequiel como profeta. E no capítulo 43, ele começa a profetizar o resgate e a volta para Jerusalém. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Tem certas coisas que aos teus olhos parecem frustração. Tem certas coisas que aos teus olhos parece que deu tudo errado. Parece que aos teus olhos fugiu do controle. Tem às vezes coisas aos teus olhos que parece até que estão te machucando. Parece que estão impedindo de você viver aquilo que Deus sonhou para você viver. Mas deixa eu te explicar no momento. Quando Ezequiel pensou que era o momento de maior frustração, Deus estava levantando um dos maiores profetas. São em momentos às vezes que você não entende, mas continua apaixonado. Está frustrado, mas continua apaixonado. Está tudo dando errado, continua apaixonado. Deus levanta uma voz profética. Não espera a voz profética ser confirmada na tua vida com tudo dando certo e confortável não, meu irmão. E agora, Ezequiel libera uma palavra sobre Tiro. Quem era Tiro, para vocês entenderem? Tiro era o maior poder econômico do mundo antigo. Cerca de 30 nações negociavam com Tiro. Tiro fazia navios espantosos e extraordinários. E é claro que o profeta aqui está pegando os navios de Tiro para comparar Tiro com uma cidade. Quantos entendem? Ele está fazendo uma associação, dizendo assim como teus navios são grandes, poderosos e bonitos, assim era a cidade de Tiro. Tiro era poderosa, Tiro era vaidosa. Vocês terem uma noção, os muros que cercavam Tiro tinham 45 metros de altura, 6 metros de largura. Uma cidade economicamente abastada, poderosa, rica. Todas as cidades que olhavam para Tiro ficavam assustadas com Tiro. Coloca uma segunda imagem rapidinho aqui no telão. Cadê o pessoal da comunicação? Isso. Para vocês terem uma noção de como Tiro era admirada, como Tiro era desejada, como Tiro era apreciada. Para vocês terem ali, ó, nesse
dava tábuas de pinheiro, Líbano, cedro, Elissá, tecidos e púrpuras, Sidom, marinheiros, Gebal, construtores, Baçã, carvalho, Egito, linho fino, Pérsia, soldados, Lude, guerreiro, Pute, guerreiro, Tarsis, prata, ferro, chumbo, Javã dava escravos, Tubal, escravos e bronze, Bet, cavalo e mulas, Dedã, marfim, ébano, cira e esmeralda. Qual era o grande problema aqui? Tinha 2 grandes problemas e eu vou te explicar. Primeiro problema que acontece aqui: quando Tiro fica sabendo que Jerusalém está destruída, isso está relatado no capítulo 26 de Ezequiel, a Bíblia diz que Tiro celebra a queda do povo de Deus. Tiro festeja que o povo de Deus foi destruído, e na cabeça de Tiro havia um seguinte pensamento: mais um povo que vai ficar dependente de mim, mais um povo que vai se render para a gente. O primeiro problema que ofende a Deus é que Tiro comemora a desgraça do povo de Deus. E para vocês terem noção, a mesma Babilônia que destruiu Jerusalém, Deus permitiu que destruísse Tiro. E depois vem Alexandre o Grande, começa a pavimentar estradas, derruba os muros e destrói completamente Tiro. Repito, primeiro problema, se alegrou com a desgraça do povo de Deus. E segundo problema de Tiro, eles confiavam na riqueza, no poder, na economia. Era um povo soberbo, vaidoso. Até aqui, quantos entenderam? Podemos entrar na pregação, porque eu não entrei na pregação ainda. Pastor Diego quase me matando ali, mas eu vou ser rápido. Qual é o problema, então, que a gente encontra nesse texto? Tiro já era uma cidade sentenciada por Deus. Já havia uma sentença que, assim como um barco afunda no meio do mar, Tiro seria destruído. E todos os povos e nações que negociavam com Tiro as suas riquezas, quando aquele barco afundasse, tudo seria perdido. E aqui começa o grande problema, eu entro na mensagem. Quando o povo de Deus começa a ver que todo mundo está negociando com Tiro, que Tiro pegava todos os bens e tudo que os povos produziam, pode tirar essa imagem, eles faziam, colocava na mão de Tiro, e o povo de Deus via: caramba, o Egito colocou isso na mão de Tiro e avançou, expandiu. Tebal colocou isso, expandiu. Eles têm uma ideia terrível. Qual é a ideia? Nós também temos coisas preciosas. É a nossa hora também de negociar com Tiro para expandir e avançar. Eles vão na onda, pastor Rafael, já que está todo mundo negociando, já que está todo mundo ficando famoso, está todo mundo tendo seguidor, está todo mundo bombando. Qual é a onda? A onda é entregar tudo na mão de Tiro. Está aqui, Tiro. E aí eles entregam 4 coisas e negociam 4 coisas com Tiro. Primeira coisa que eles negociam com Tiro, a Bíblia diz que eles negociam o trigo. O trigo aponta para provisão, mas o trigo também aponta para a palavra de Deus. Deixa eu falar algo com você: não negocie a palavra para avançar. Mas é só um jeitinho, pastor. É só um tiozinho, pastor. Não é bem pecado, não. Tem gente fazendo e crescendo. Tem gente fazendo e enriquecendo. Tem gente fazendo e avançando. Cuidado, esse barco vai afundar. Deixa eu te falar um negócio. É melhor você nem avançar e ficar parado do que você avançar negociando o que não é para negociar. O que tem pessoas hoje negociando a palavra para ter sucesso, para ter fama, para ter agenda, para bombar, para ficar instagramável. Ei, quando Deus quer levantar uma pessoa, Ele levanta até na Babilônia, meu filho. Quando Deus quer levantar um profeta, Ele te chama até na Babilônia. Não negocie o trigo. Segunda coisa que eles resolvem negociar, eles negociam o mel, e o mel aponta para a promessa.
Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel. O mel, é claro, que era um produto da tâmara. O apóstolo já falou isso aqui com a gente. Mas eles têm uma ideia, já que é para avançar. Imagina o nosso mel nos mares. Isso sendo expandido para tudo que é lugar. O nosso mel sendo reconhecido. Eles pegam e negociam o mel. Deixa eu te falar algo. Deus não te chamou para negociar a promessa. Mel aponta para a promessa. Tem muitas pessoas: pastor, mas o tempo está passando. Pastor, as coisas não estão acontecendo. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Ainda que não aconteça, faz como Abraão, dá glória a Deus e creia contra o tempo, contra a esperança, mas não negocie o mel. Sabe por quê? O mel que você hoje preserva é a promessa que amanhã você desfruta. Pastor, é só um pouquinho. Ei, a promessa de Deus na tua vida é inegociável. Tem muitas pessoas hoje chorando o fel porque negociou o mel. Tem muitas pessoas hoje colhendo coisas terríveis porque o Espírito Santo diz: o mel não é para você negociar com tiro. E você disse: não, mas é rapidinho. O rapidinho hoje destruiu a história da tua vida. O Espírito Santo me falava que tem pessoas aqui hoje à noite que estão começando a negociar o mel. Não negocie a promessa que Deus te deu. Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma visão. Não é para a gente negociar esse mel. Esse mel Deus deu para o projeto. Mas tem uma igreja que está fazendo. A gente vai crescer com o mel que Deus nos deu. A gente vai avançar com o mel que Deus nos deu. A gente vai desbravar com o mel que Deus nos deu. Porque quem dá o mel garante o resultado do mel. Terceira coisa que eles resolvem negociar. A Bíblia diz que eles negociam o bálsamo. O bálsamo era uma resina aromática que eles tiravam da árvore, da planta. E aquela resina servia tanto para fazer remédio quanto perfume. O bálsamo, muito mais do que uma cura física, o bálsamo aponta para a operação do Espírito Santo na tua vida, porque foi Ele que te curou por dentro, foi Ele que restaurou o teu relacionamento com Deus, é Ele que faz você exalar o bom perfume de Cristo. Só que tem pessoas negociando o bálsamo. Sabe o que significa isso? Negociando o seu testemunho a troco de nada. Não negocie aquilo que Deus fez na tua vida. Não negocie aquilo que Deus fez na tua vida. Não negocie a história que você tem com Deus. Mas pastor, está doendo. Pastor, estou chorando. Pastor, não tem sido fácil. Mas você tem uma intimidade com Deus. Essa intimidade não se mostra só aqui no culto, não. Aqui no culto é resultado. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o quanto você já passou e permaneceu ali dizendo: eu já fui tocado por esse bálsamo. Esse bálsamo ninguém tira. Esse bálsamo eu não negocio. Não adianta tiro falar: se você trocar o bálsamo, eu faço você avançar. Se você me der o bálsamo, eu faço você expandir. Esse bálsamo não. E a quarta coisa que eles negociam. A Bíblia diz então que eles resolvem negociar o azeite, pastor Diego. Eles negociam o trigo, eles negociam o mel, eles negociam o bálsamo e agora eles têm a ideia de negociar o azeite. No Velho Testamento, o azeite era um produto que eles faziam ali uma mistura para ungir reis, sacerdotes, etc. Servia como fins medicinais. No Novo Testamento não é mais um óleozinho. No Velho Testamento era um óleo. No Novo, João diz que é uma pessoa.
Não há necessidade que ninguém vos ensine nada, que a unção que está em você permanece, ensina todas as coisas. Sabe o que João está dizendo? No Velho Testamento era um óleozinho aromático que te tocava por fora, mas no Novo Testamento é uma pessoa que te toca por dentro, que se relaciona, que é teu amigo, que é teu conselheiro, que faz tudo por você, que é o teu advogado, que vai onde você for. É Deus dentro de você, porque você está negociando o azeite. Quanto custou para o azeite estar dentro de você, para a pessoa do Espírito Santo estar em você? Custou o sacrifício de Jesus. E tem pessoas negociando o azeite. Não negocie o azeite por nada. O Espírito Santo é uma pessoa, não entristeça o Espírito Santo. Ah, mas eu estou recebendo cada proposta. Cadê a juventude? Levanta a juventude, adolescente, levanta a mão. Deixa eu falar um negócio com vocês. Não negocie o mel, não. Não negocie. É só uma chupadinha no mel. O pastor não está vendo, é só uma tentaçãozinha. Está amarrado no nome de Jesus. Vocês vão preservar o mel. Sabe por que Deus está levantando uma geração de profetas que não vão negociar trigo, não vão negociar mel, não vão negociar o bálsamo, não vai negociar azeite. Sabe qual é o problema que a gente está enfrentando? Hoje, a necessidade de expandir e de avançar para muitas pessoas que está sendo tão grande, está sendo uma tentação tão grande, que elas estão colocando preço para tiro. E tem muitas pessoas hoje, até famosas, até bombando, até arrebentando, até abrindo igreja, até atraindo gente, mas cuidado, uma hora o barco vai afundar. E quando o barco afundou, pastor, o trigo foi embora, o mel se perdeu, o azeite se perdeu, o bálsamo se perdeu. Tudo que eles confiaram, achando que tiro queria fazê-los expandir, crescer, conhecido, foi por água abaixo. Sabe por quê? Quem faz a gente expandir é o Espírito Santo. Quem faz a gente avançar é o Espírito Santo. Eu quero concluir essa palavra. Eu sei que não é uma palavra de muito amém, de muito glória a Deus, mas eu não estou nem aí para isso, sinceramente. Eu quero ver pessoas dizendo: ah, meu filho, a tentação é grande, estão colocando preço, mas no meu trigo não. Estão colocando preço, mas desculpa, no meu mel não. Estão colocando preço, mas no meu bálsamo não. Mas estão colocando preço, esse azeite aqui, eu sei o quanto eu fui amassado para ter esse azeite não. Eu vou concluir. Mateus capítulo 21, a Bíblia diz: e Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Assim como aconteceu com o navio de Tiro, a Bíblia diz que Jesus entra no templo, e quando ele chega no templo tinha cambista. Pior do que ter cambista, tinham pessoas em cadeiras negociando a pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo, e tinham pessoas no templo. Jesus entra no templo, Fábio, no templo, negociando a pomba. E cadeira aponta para a posição, cadeira aponta para a autoridade, cadeira aponta para destaque. Tem muita gente ocupando cadeiras, mas negociando pomba para estar nessa cadeira. Cuidado, Jesus vai derrubar essa cadeira. Não espera ele derrubar essa cadeira. João diz que quando ele entra, ele faz um chicote, e ele não bateu no povo que comprava pomba, comprava bezerro, ele bateu nos religiosos que estavam negociando a pomba. A pomba é inegociável, não negocie o Espírito Santo. Não faça isso. Não espere o barco afundar, não espere a cadeira cair para você falar: meu Deus, o que eu perdi. É tempo da gente se levantar. Sabe por quê? O trigo, pastor Mael, o bálsamo, o mel e o azeite eram muito mais do que produtos, pastor. Era a identidade de um povo. Você está entendendo? Kaique, era a identidade do povo de Deus.
quando as pessoas olhavam, pastora Raquel, não, se é trigo, é daquela galera de Jerusalém, se é mel, é da galera de Jerusalém, se é bálsamo, maior, é de Jerusalém, se é azeite, então, só quem tem isso é aquela galera de Jerusalém. Mas a galera de Jerusalém começou a colocar nas mãos de Tiro o que não era para colocar na mão de Tiro. Tem muitas pessoas colocando coisas que Deus te deu na mão de pessoas erradas. Essa palavra é uma advertência, é algo muito sério. Porque lá na frente, Jesus falou, sabe o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sabe o que isso estava dizendo? Vocês não precisam de Tiro para alcançar o mundo inteiro. Vocês precisam de trigo, de mel, de bálsamo e de azeite. E tudo que vocês precisam eu vou dar para vocês. Não precisa esperar que Tiro abra as portas. Pastor, mas está todo mundo fazendo. Está dando certo com Ciclano e com Beltrano. Eu vi fulano se dar bem. Calma, esse barco vai afundar. Essa cadeira vai cair. E se você permanecer, se prepara, porque assim como José serviu trigo no Egito, Deus vai levantar pessoas nesse tempo. Pastor, mas eu não sou pastor. Não é pastor, mas tu tem trigo. Se prepara, que Deus vai começar a encher a tua mão de trigo. Pastor, mas eu não tenho mel. Você que pensa, porque a Bíblia deu uma promessa poderosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Tu tem um mel poderosíssimo. Pastor, e o bálsamo? Deus vai te levantar para curar pessoas, para restaurar pessoas, para levantar doentes, para abrir a porta de cativeiros, para trazer o bom perfume de Cristo. Pastor, pastor, isso é verdade, pastor. Tem mais uma verdade. Esse tempo nos últimos dias, a Bíblia diz que Deus derramaria um avivamento poderoso. Joel falou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele não diz sobre todos os crentes, ele diz sobre toda a carne. E sabe quem vai ser usado? Quem tem azeite. Quem tem azeite? Quem tem azeite? Quem tem azeite? Se prepara, por onde for, esse azeite vai começar a ser espalhado. Tiro, nós não precisamos de você para expandir. Tiro, nós não precisamos de você para avançar. Nós temos tudo o que nós precisamos: o trigo, o mel, o bálsamo e o azeite. Se coloca de pé. Eu sinto os celeiros já sendo abertos de trigo sobre esse lugar. Já tem bálsamo sendo derramado. Já tem mel sendo espalhado. E eu quero orar aqui por duas classes de pessoas. Pastor Diego, me ajuda aqui que minha voz já foi. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Eu sei que tu já teve muita proposta de Tiro, mas aquele que te chamou e tem uma aliança contigo, é Ele que vai fazer você crescer, avançar, prosperar, desbravar, fazer todas as coisas. Não abre mão do trigo. Aquilo que Deus te deu, não abra mão, porque você tem trigo, tu tem mel, tu tem bálsamo e tu tem azeite. Eu quero orar pela primeira. Eu sinto, irmãos, primeira classe de pessoas que eu quero orar aqui essa noite são pessoas que já começaram a negociar com Tiro, e o Espírito Santo diz: hoje, vem aqui, quebra esse negócio, sai disso, isso não é para você, abre mão disso correndo. Pastor, mas eu vou ter perda. Não vai ter perda não, porque o mel está garantido. Pastor, mas eu vou ter prejuízo. Não vai ter prejuízo, porque tem promessas sobre a sua vida. Quem tem propósito não negocia. Eu quero orar por pessoas. Vem aqui à frente dizendo: pastor, eu comecei a negociar o trigo, eu comecei a negociar o mel. Pastor, eu negociei o bálsamo. Pastor, eu tenho entristecido. O Espírito Santo, vem cá correndo na frente. É você e o Espírito Santo.
Você que tem negociado, é uma janela de oportunidade que o Espírito Santo está dizendo: vem cá e quebra essa aliança contigo. Segunda classe de pessoas, o pastor Tiago vai ministrar essa mesma canção. Segundo apelo são para pessoas que, apesar dos pesares, apesar das propostas, apesar das lutas, apesar das prensas, apesar dos aparentes até cativeiros como Ezequiel estava vivendo, são apaixonadas pela cavode, não aceitam abrir mão da cavode, são apaixonadas pela glória de Deus, e estão nesse tempo dizendo: Senhor, eu preciso mais de trigo, Senhor, me dá mais trigo, Senhor, eu quero mais mel, Senhor, enche minha mão de bálsamo, e Senhor, nesse tempo eu quero espalhar azeite por onde eu passar. Vem aqui na frente se você é essa pessoa que está dizendo: Senhor, é para esse último tempo da igreja, eu quero espalhar trigo, eu quero espalhar mel, eu quero espalhar azeite, eu quero espalhar bálsamo. Eu não dependo de trigo, eu dependo de Jesus para viver algo sobrenatural, e não vai ser tiro que vai fazer você parar. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que eu não tenho a ti? amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Não negocie a unção, não negocie a promessa, não negocie o que Deus depositou sobre a tua vida. São tantas propostas, e são sutis algumas dessas propostas, mas quando você sabe o tesouro que Deus depositou na tua vida, o tesouro que é essa promessa, o tesouro que é o Espírito Santo, isso vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. E eu quero declarar que você vai permanecer firme em nome de Jesus. Toda voz, toda proposta de tiro agora é calada em nome de Jesus. Toda voz maligna que veio tentando te seduzir, te comprar, você não está à venda, porque você já foi comprado com preço de sangue, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Você não está à venda, você tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo. Você tem tudo, você tem tudo, e tudo no tempo certo é perfeito. Eu oro e declaro e profetizo que você vai permanecer firme em nome de Jesus. Quanta gente já afundou, mas você não vai afundar com tiro, você não vai afundar em nome de Jesus. Você vai permanecer firme nas promessas. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça no altar, permaneça no lugar onde Deus te plantou, permaneça com teu coração cheio de fé, seja fiel, e você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos declarar: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se eu não tenho a ti, não tenho Senhor, só tua
pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia. Vire para 2 ou 3 irmãos e diga: permaneça firme e não negocie o que Deus te entregou. Em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, pastor Fábio, te usando para a glória e honra do nome do Senhor. Volta para o seu lugar. Estamos no final do nosso culto. Lembre-se, domingo que vem, pela manhã não teremos culto, mas à noite estaremos aqui firmes e fortes. Sábado, a Conferência das Mulheres Comprometidas. Você, mulher comprometida que ainda não garantiu sua pulseira, passa lá no balcão. Estamos nas últimas unidades e chegando perto, né, fica tudo mais difícil, porque são poucas, são limitadas. Não deixe para a última hora. Amém? Levante bem alto a sua mão direita comigo e diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, que bom que vocês estão aí ligadinhos no nosso culto online. E como você está percebendo, esse é um momento de quebrantamento, é um momento de oração, é um momento de alinhamento com o coração de Deus, libertação, salvação. Nós estamos no momento do apelo. E esse apelo não é só para quem está presencial, mas também para você que está nos assistindo online. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, quais são as áreas da tua vida que precisam ser alinhadas com o coração de Deus, quais áreas no teu coração precisam ser ajustadas, e na verdade é uma oportunidade para você, mesmo online, de aceitar esse apelo. E eu queria fazer algo específico contigo, né? Eu queria que você sinalizasse, aí onde você estiver, para os céus, que você está recebendo essa oração. Coloque a mão sobre o seu coração e, se você puder, feche os seus olhos, porque nós vamos estar orando. E você que precisa de libertação, de cura, de salvação, estará sendo tocado pelo poder do Espírito Santo agora, neste momento. Então vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero colocar cada pessoa conectada conosco nesse momento, diante do teu altar. Existem pessoas que precisam viver, ó Deus, uma mudança espiritual. Se alinharem com o teu coração, eu oro para que haja alinhamento. Aqueles que precisam de libertação agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo espírito maligno e eu declaro libertação, que caia por terra toda maldição, que caia por terra toda trava e todo empecilho maligno, Senhor. Que os teus filhos possam viver um novo tempo. Aqueles que precisam, Senhor, voltar para ti, talvez por um tempo estiveram distantes ou talvez estão pela primeira vez falando: eu quero Jesus. Que o Senhor possa entrar no coração de cada uma dessas pessoas e fazer morada, Senhor. E que a partir de hoje seja um novo tempo. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem. Que bom que você fez essa oração. E eu queria te desafiar a que você escrevesse aí um comentário falando: olha, eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus, ou então eu fui tocado através desse culto, dessa palavra, dessa oração. Interaja conosco, porque nós queremos estar dando uma atenção especial para você. Nós estamos já no final da nossa programação. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva lá, clique no sininho, porque nós temos várias programações aí, muitas palavras que colocamos semanalmente,
conteúdos que vão edificar a tua vida. E se você tiver a oportunidade, vem para a Cidade do Leão, conhecer a Cidade do Leão, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Padre Roser 178, na Vila da Penha. Vai ser sempre uma alegria receber você. Receba o nosso abraço e que o Senhor te abençoe muitíssimo.